Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou o criador do Seja um Baterista Militar e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Bom, pessoal, como vocês viram, eu acabei de tocar a peça de confronto Batera Brasil, que foi a peça de confronto da Marinha, né, para sargento músico baterista. Ela foi no ano de 2021 e se repetiu agora no ano de 2022. A exemplo também da Tama Dundum, que se repetiu aí por 2 anos, né? Então, eu achei importante tocar essa peça, gravar dentro aqui das minhas condições, né? Eu espero melhorar cada dia mais o ambiente, os equipamentos e tal, mas dentro das minhas condições, eu gravei aqui essa peça e vou falar um pouquinho sobre como eu faria, né, a minha apresentação, tá bom? Visto agora que vocês já viram, né, a peça sendo tocada por inteiro, agora eu vou falar um pouquinho das partes, né, da peça, como eu vejo, né, e como vocês podem ter aí uma visão melhor, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem aí, no primeiro compasso, é uma fermata, né, sobre a semibreve, tá bom? Então, essa semibreve, ela também está abreviada, na verdade, ela está soando aí como fusa, tá bom? Ela está abreviando 4 tempos de fusa, tá bom? Então, a gente tem aí um rulo, né, a gente tem um rudimento aí, tá bom? Então, há uma dica importante. Quando a gente tem uma fermata sobre uma nota, significa dizer que ela vai valer além do que ela já vale, tá bom? Então, se ela, nesse caso aí, a semibreve vale 4 tempos, nós vamos colocar ela para valer um pouco mais desses 4 tempos aí, tá bom? Eu aconselho você a colocar um valor a metade da figura, pelo menos, tá bom? Então, se ela vale 4, vamos colocar aí de 6 tempos um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, entre 6 e 7 tempos ali que vai soar essa fermata sobre a figura, tá bom? Vitor, e por que não põe então um ponto de aumento do lado da figura? Bom, a gente não põe um ponto de aumento porque o ponto de aumento, pela teoria musical, ele não vai permitir que a gente use nesse compasso, porque daí daria uma ideia de explosão, né, de incompatibilidade com o compasso, tá bom? Visto que ele é 4x4, se a gente põe um ponto de aumento, obrigatoriamente, né, o compasso teria que ter 6 tempos, tá bom? E não é o nosso caso aqui, né? A fermata, na verdade, ela está dando um prolongamento do som. A gente coloca uma ideia de 6 tempos a 7 tempos para a gente não ficar a vida inteira tocando, né? Já que a gente não vai ter esse tempo todo lá na prova prática para poder executar essa peça de confronto, tá bom? Então, a minha dica é que você estenda, né, o som por 2 ou 3 tempos a mais do valor da figura aí, beleza? Então, essa é a primeira dica. Bom, vou fazer fechado ou aberto esse rulo, Vitor? Eu te aconselho a fazer um rulo fechado e não aberto, tá bom? Por quê? Porque eu acho que soa como uma interpretação melhor. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e... Tá bom? Eu acho que soa muito melhor do que você fazer ele aberto. Sabe, fica um negócio meio esquisito e também pode ficar um pouco fora de controle, tá bom? Mas, como eu disse no começo, esta é a minha interpretação. Se você achar interessante fazer ele aberto, ok, tá bom? Eu sugiro fazer ele um rulo fechado, tá bom? Bom, o segundo passo que a gente tem aí é o machixe. E só voltando, na verdade, eu não falei sobre o andamento da música, né? Visto que a gente não tem nada escrito na partitura, né? Essa partitura eu baixei lá do site mesmo, né? Da Marinha, lá do próprio concurso mesmo, tá bom? Então, visto que não tem o andamento, não tem nada dizendo sobre, como a gente vai imaginar o andamento? Bom, a gente vai pegar os ritmos que tem na partitura como referência. Então, a gente tem aí o primeiro machixe, a gente tem depois o maracatu, depois a gente tem samba, depois a gente tem partido alto. Então, a gente tem que pegar um andamento que seja comum a todos esses ritmos, tá bom? Então, eu sugiro, como eu já toquei, né, no começo aí, um BPM de entre 90 a 100, 105 no máximo, e eu já acho até que eu estou extrapolando, tá bom? Porque maracatu, por exemplo, é um ritmo, né, ali de rua, de dança, então não é um ritmo agitado igual frevo, é um ritmo mais dançante, assim, algo um pouco mais assim, um molejo, né, alguma coisa assim, tá bom? Então,
Uma ideia de andamento comum, né, para todos os ritmos seria aí do 90 a estourando ali 100, eu acho que já é muito, tá bom? O andamento da música que eu toquei foi em 95 BPM, tá bom? Então, a gente tira o andamento pela interpretação dos ritmos, tá bom? E assim a gente se mantém até o final, visto que não tem nenhuma palavra mudando o andamento dentro da peça de confronto, beleza? Voltando agora, a gente tem aí o nosso primeiro ritmo, que é o machixe. Por que que é o machixe? Bom, pela divisão, né, pelas acentuações, dá a ideia de ser realmente o machixe. Só a acentuação com a semicolcheia. 1, 2, 3, 4. Ok? Acrescentando aí a abreviatura, essa abreviatura sempre vai cair na mão esquerda. Bom, pelo menos eu, na minha condição, vai cair na mão esquerda, né? Já que eu sou destro. Então, essa abreviatura aí de semifusa vai cair na mão esquerda. E como é que você vai fazer? Como se fosse um toque múltiplo, um buzz. Isso também vai da interpretação, tá? Não tenta medir a quantidade de notas, né? A quantidade de toques aqui nessa abreviatura, porque você não vai ter tempo e não vai soar uma coisa legal, tá bom? Então interprete dessa maneira, como se fosse um toque múltiplo. Ok? Agora com a acentuação. Bacana, né? Bom, e agora você também vai ter que fazer o quê? Junto desse ritmo, você vai ter que colocar o bumbo e o contratempo. Te aconselho a fazer tudo isso de uma forma mais lenta, tá bom? E pensando sempre primeiro em semicolcheia, tá bom? Sem acentuação, sem abreviatura, sem nada, apenas a boa e velha semicolcheia. Ok? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Show de bola? Bom, avançamos um pouquinho, né? E nesse exato trecho aqui, onde a gente tem aí uma marcação do bumbo, né? Já dando uma ideia pra gente aí que a gente vai mudar o ritmo, né? A gente vai entrar em outro ritmo, que o próximo é o maracatu, beleza? Então, nessa condição aqui, ó, nesse compasso onde a gente está trabalhando só o bumbo e o contratempo, é interessante também você fazer ele de uma maneira bem lenta, bem tranquila, tá bom? 1, 2, 3, 4. Tá bom? Nessa parte aqui, nesse ponto, a gente tem uma pegadinha. Por quê? Porque exatamente no terceiro tempo é pausa, tá bom? É uma pausa de semicolcheia e uma pausa de colcheia do contratempo, que sempre vai soar no contra, né? Então, o bumbo ele tem uma pausa de semicolcheia. Então, você vai fazer 3 e depois o bumbo. É um susto. Tá bom? Então, esse sustinho você tem que ficar ligado que é para você não perder o beat, tá bom? Durante essa execução. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Show de bola? Então, procure fazer um pouquinho mais lento, tá bom? Essa divisão do bumbo, ela soa exatamente assim, ó. Pá, 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 pá. Lá? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá bom? A gente tem uma ligadura, então a gente vai tocar a primeira e a segunda, que vai cair no quarto tempo, a gente não toca, tá bom? E logo depois a gente toca as outras duas e dando sequência no compasso, beleza? Então, só essa divisãozinha. Show? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Beleza? E a gente vai seguindo em frente. Logo depois a gente vai sair do bumbo e vai fazer a ligação com a mão esquerda e o contratempo, beleza? Eu julguei importante usar somente a mão esquerda, tá bom? Visto que eu me embolaria se eu fosse tocar com as duas mãos, tá bom? Então, eu resolvi fazer só com a mão esquerda, tá? Show de bola?
divisão não é nenhum mistério, mas se você ainda assim achar difícil, faça só a divisão. Treine bastante somente essa divisão, tá bom? Ok? E aí depois você treina com o contratempo. Ok? E depois então você acrescenta aí o toque buzz, né? Lembra aí que a gente está fazendo o múltiplo, tá bom? Vamos lá? Show de bola? Bom, dando sequência aí, a gente vai ter agora o quê? A combinação dos tones, juntamente com a mão esquerda, tá bom? Na divisão do maracatu. Se você tiver dúvida, você pode fazer sem o toque múltiplo, né? Sem o buzz ali, para você poder entender a divisão, ok? E a gente vai seguir também logo depois aqui para o surdo. Então vai ser uma combinação com os tons, tá bom? E depois a gente vai vir para o surdo. Então são duas linhas, né? No maracatu diferentes, tá bom? Vamos lá? A linha do tom, qual seria? É interessante sempre fazer sem o buzz para que você possa entender como funciona essa divisão, beleza? Vamos juntar os dois agora com o buzz? 1, 2, 3, 4. Show de bola? Bacana, né? Dando mais uma avançada aí, a gente tem agora um trabalho de rudimento, né? De rulo, então onde a gente vai sair do trabalho do maracatu com o surdo e a gente vai entrar no rudimento, no rulo aqui, tá bom? Eu te aconselho também a fazer rulo fechado, visto que tá tudo ligado, tá bom? Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer fechado. Lá no começo não estava ligado, tá bom? Então, você poderia fazer aberto. Eu sugeri fazer fechado porque soava bem mais bonito, tá bom? Mas fique à vontade, tá bom? Então, visto que aqui está tudo ligado, obrigatoriamente você vai ter que fazer realmente ligado, beleza? Então, 1, 2, 3, 4 e... Bacana? Legal? O seguinte, bom, como é que eu faço para poder decrescer tanto assim tão rápido? Bom, a gente vai estar contando, né, na nossa cabeça o tempo e a gente pode variar um pouco a área da caixa, tá bom? A gente começa aí do centro da pele e vai chegando à borda da pele. Assim como na primeira também, que a gente pode dividir da borda da pele e trazer para o centro da pele, tá bom? Nesse caso aqui, em cada tempo, 1, 2, 3, 4, a gente vai avançando para a borda, tá bom? No começo, lá no primeiro compasso, a gente vai sair da borda para o centro. E como a gente combinou ali mais ou menos entre 6 a 7 tempos, a gente pode pensar a cada 2 a gente ir avançando para o centro da pele e fazer o crescente, tá bom? Então essa é uma dica, né, da dinâmica que você pode seguir e você pode ter um controle maior. Show de bola? Bom, seguindo um pouquinho mais à frente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a preparação aí para a gente poder pegar o pandeiro, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai sair dessa dinâmica e vai, ó, manter aqui, ó, o pianíssimo, tá bom? Esse é o pianíssimo do instrumento, não tem como eu fazer mais baixo do que isso, tá bom? A gente tem que entender que a gente vai usar um pandeiro. Quem tem que sobressair agora, nessa parte, vai ser o pandeiro, beleza? Então, quanto mais baixinho você conseguir entrar na marcação, melhor, tá bom? E aí a gente vai preparar para poder entrar nos compassos alternados, tá bom? Então a gente vai ter aí 7 por 8, 5 por 8, 7 por 8, 5 por 8,
6 por 8, 3 por 8, 7 por 8 novamente e o C, que significa 4 por 4, beleza? Então, o que eu te aconselho? Ó, essa marcação aqui, ó, é a marcação que a gente está trazendo lá de cima, tá bom? Esse aqui é o beat, tá bom? O bumbo se assemelhou ao beat, né? Porque a gente está marcando aí, ó, C mínima, e se a gente tivesse com o metrônomo estudando, 95, por exemplo, a pulsação seria exatamente essa, tá bom? Então, o beat se assemelhou com a marcação do bumbo, tá bom? Então, essa vai ser a nossa referência, que a gente vai entrar nos compassos alternados, tá bom? Então, entrando no compasso alternado com essa referência, a gente vai fazer o quê? Agora, a leitura, tá bom? Desses compassos alternados. E como ficaria essa leitura? Bom, eu sugiro você fazer um solfejo da divisão e depois você tocar, tá bom? Então, como eu faria isso? Bom, vou pegar aqui como exemplo, tá? O meu dedo estalando para que seja o bumbo, tá bom? 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não ralenta, tá bom? Ele só diminui, mas aqui eu ralentei só para dar um charme. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos tocar? 1, 2, 3, 4. Bumbo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e... Show de bola? Bom, espero que você tenha aí curtido esse vídeo, né? Curtido essa aula aí sobre essa peça de confronto, tá bom? Tenha pego aí os detalhes, tá bom? A gente ainda não tá com a nossa masterização ideal, tá bom? Mas espero que tenha te ajudado aí, tenha trazido para você uma referência muito boa dessa peça para você poder estudar e apresentar aí no seu concurso, tá bom? Um abraço, tudo de bom, seja bem-vindo ao Seja um Baterista Militar.